Olá, amigos. Mais uma vez, muito obrigado por sua audiência, pelo seu prestígio, principalmente. Voltamos com o nosso ACS na TV, patrocínio da Unimed Santos, a maior cooperativa médica do Brasil, aliás, pioneira. Recentemente, aliás, comemorou 50 anos de existência e é um modelo para o Brasil. Mais uma vez, muito obrigado à Unimed pelo prestígio e principalmente pelo apoio institucional. Nosso programa de hoje, mais uma vez, nós vamos falar diretamente também de Porto. Afinal, Porto é a grande mola propulsora da nossa cidade, da nossa região e também do nosso país. Afinal, 30% da balança comercial passam por aqui. Então, Porto é sempre importante em termos de geração de riqueza, geração de divisas e principalmente geração de empresas. Hoje nós vamos falar especificamente sobre direito marítimo. É um tema difícil? É, confesso que é, mas é um tema super interessante que interessa a você também. Você vai ver ao longo do programa que é, sem dúvida alguma, um tema muito importante. Envolve até bagagem, por exemplo. Bagagem está envolvida no direito marítimo. Se eu estiver errado, o nosso entrevistado vai me corrigir depois. E o entrevistado de hoje, Rodrigo Zanetti, amigo, advogado, ele que também é coordenador da Câmara Setorial de Assuntos Aduaneiros e Portuários da nossa Associação Comercial de Santos. Antes de dar as boas-vindas ao Zanetti, registrar aqui nos nossos estúdios a presença do senhor Zanetti. Nem sabia como era o prenome dele, peço desculpas, mas que é mais conhecido como Zanetti. João Luiz Zanetti, um abraço, João Luiz, muito obrigado aqui pela presença. É o pai prestigiando o filho. Acho que está com um bom apoio, não está, Rodrigo? Ótimo, né? Tá bem protegido? Estou bem protegido. Pai é sempre assim, né? Pai é pai, Eu né? sou pai assim também, é 24 horas por dia, né? Pior que a gente vai crescendo, os filhos vão crescendo, e a gente, eu pelo menos não acredito, seu pai também não deve acreditar. Os pais, normalmente, são sempre crianças. São sempre crianças, né? Eternamente crianças. Minha filha viajou recentemente, eu disse, ó, chegou no aeroporto, faz isso, tal, não faz isso, faz aquilo. Ela disse, pai, eu tenho 20 anos. Ainda levei uma bronca, viu, Zé? Ainda levei uma bronca, não é assim? Tenho 20 anos, É né? verdade. Bom, vamos falar de direito marítimo. Se eu corrigir, vamos bem. Agora é teste. Eu falei para você antes do programa que eu ia testá-lo também. Testar no bom sentido, até porque todo mundo sabe na região a sua autoridade em direito marítimo. Obrigado. Mas eu estava lendo, essa questão do direito marítimo começou no século 23, antes de Cristo, com o Código de Hammurabi. Isso. Onde ele estabeleceu regras em relação a fretador, abalroamento e também a construção naval. É isso? É tão antigo assim o direito marítimo? Bom, acertei, não? Acertou. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no programa da nossa ACS, né? Sim, o direito marítimo começa lá de trás, porque o Código Hammurabi via a importância do comércio marítimo já naquela época. É o século 23 a.C. Para ver a importância da troca comercial, né, da importância de se ter um regramento mínimo na época, né, para a questão das trocas comerciais entre os países, que os países produziam e já haviam a possibilidade de vender a sua mercadoria para os outros países, para outras nações, né, para outras regiões um pouco mais longínquas, né. E o Código de Hammurabi ele veio como a primeira legislação, vamos dizer assim, né, um regramento específico sobre o direito marítimo, né, que veio vindo e sempre o homem vendo a importância do mar para a questão econômica, né. Agora, Rodrigo, eu li também que em 1999, me chamou a atenção, mas antes dessa questão, essa é uma questão mais próxima, vou deixar para depois, antes dessa questão, lógico, direito marítimo significa que nós estamos falando de direito pessoal, direito empresarial principalmente. O que é o direito marítimo? Qual é a amplitude dele? O direito marítimo ele já é um ramo do direito, né? Dentro do direito, nós costumamos dizer que ele é um ramo do direito sui generis, porque ele embarca tanto matérias do direito público como do direito privado, e o direito marítimo nada mais é do que um conjunto de regras que regem as relações do mar, né? Que relações do mar são essas? Relações envolvendo o que a gente chama de tráfico marítimo, né? Que é o comércio marítimo, tudo que envolve comércio, negociação, formas de negociações entre importadores e exportadores, está entre o tráfico marítimo, a parte do tráfego marítimo, né? Que é a parte do transporte marítimo, né? Que é de suma importância. Hoje o transporte marítimo representa mais de 80% das trocas comerciais mundiais.
existe uma preocupação muito grande sobre a evolução do transporte marítimo, né? Cada vez mais os navios estão sendo mais bem equipados, mais preparados tecnologicamente para esse transporte, que nós entendemos que nunca vai deixar de ser o mais importante nas trocas comerciais. Claro, temos as ferrovias, as rodovias, mas o transporte marítimo, por quê? Porque ele é mais eficiente, um custo mais baixo, né? E cada vez mais preparado para transportar mais mercadorias. E nós temos a questão das embarcações, dos navios, como você até falou no começo, a questão dos contratos, dos navios, a importância do navio e a importância também, por fim, no direito marítimo, o que ele visa estudar? A questão dos homens do mar, que a gente chama, né? A questão de todas as pessoas envolvidas com o direito marítimo, como a figura do comandante, que é muito presente na nossa legislação, né? Apesar de que nós já temos projetos de navios sem comandante, sem tripulação, né? Não, os aviões hoje, ainda recentemente, eu estava conversando, surgiu uma questão que não vem ao caso agora, e eu liguei para um piloto para tirar uma dúvida. Eu adoro, sempre tive muito medo de viajar de avião. Hoje, graças a Deus, o Zanetti praticamente perdi o medo, mas a gente fica com aquele receio, quando dá turbulência, ficar todo mundo em silêncio. Ah, não tenho medo, mas fica todo mundo em silêncio. E esse amigo meu, piloto, aliás, tinha um avião, vendeu, disse: Márcio, o avião hoje, ele pousa e decola até ser o piloto. É lógico que ele está na cabine, mas ele pousa sozinho e decola sozinho. Hoje nós já temos não vou nem falar em que é um projeto, já é uma realidade, né, de um navio que ele pode transitar sem nenhum tipo de tripulação, tá? É um navio construído por uma empresa norueguesa, né? E o primeiro, vamos dizer assim, a primeira viagem dele vai ser agora, em 2019, com a tripulação apenas para sentir como é o funcionamento, tudo, mas em 2020 a ideia já é esse navio transitar nos mares sem nenhum tipo de tripulação, de comandante. Mas eu fico imaginando, voltamos à aviação, senhoras e senhores, aperte o cinto, vamos decolar. E não tem piloto, o piloto sumiu. Não. Já imaginou? Você está dentro de uma embarcação e olha, mas eu acho que o ser humano, é lógico que é fundamental, imprescindível. Você pode até reduzir a sua participação, mas sempre vai ter alguém na cabine para dar uma olhada para ver se está tudo certo, né? Olha, a ideia desse navio é que ele transite mesmo sem nenhuma tripulação, mas tem toda a retaguarda, né? Porque esse navio vai ser operado por pessoas que irão controlar o seu trânsito. Temos a questão também da possibilidade de pirataria em alto mar, então esse navio tem que ser fiscalizado. E a questão desse navio interessante, Márcio, é que ele é um navio ecologicamente correto, porque ele não vai funcionar com óleo diesel, né? Ele vai funcionar com energia solar, com baterias de energia solar, as baterias de lítio, né? Ou seja, é um navio ultramoderno e é uma realidade. E traz algumas consequências para nós aqui no direito marítimo brasileiro. Por quê? Porque toda a legislação brasileira do direito marítimo, ela privilegia, vamos dizer assim, a figura do comandante. Então, no Brasil não existe um navio sem comandante, né? Então, esse é um Até novo... pelo aspecto legal, né, Rodrigo? Pelo aspecto Você tem que legal. ter o responsável legal. Nós vamos fazer o primeiro break, terminamos o nosso primeiro bloco, vamos continuar com esse assunto e vamos voltar mais especificamente sobre direito internacional. Eu quero colocar questões em relação a exportador, importador. Essa é uma questão interessante. Você tem um problema, eu sou um exportador. Eu tive um problema com o importador. Vale a legislação brasileira? Vale um tribunal internacional? O que é que vai dirimir essa dúvida, esse conflito? Vamos fazer um break e voltamos com o Rodrigo Zanetti para continuar falando especificamente sobre direito marítimo e outros assuntos. Eu quero falar com ele sobre uma convenção internacional que o Brasil não ratificou. Nós vamos falar sobre isso. Voltaremos em instantes. Voltamos com o nosso ACS na TV, o convidado de hoje, o amigo também, o Rodrigo Zanetti, ele que é coordenador da Câmara Setorial de Assuntos Aduaneiros e Portuários da nossa Associação Comercial de Santos. Tema central, direito marítimo, e terminando o bloco, deixei essa questão no ar. Dois pontos, Rodrigo, exportador e um importador, sendo que este importador, obviamente, é uma empresa estrangeira. Há um conflito
sério nessa relação de comércio exterior, nessa operação de comércio exterior. O que prevalece? Quem decide esse conflito? É um tribunal nacional, por, digamos, estar em águas brasileiras, ou é um tribunal internacional? Bom, primeiramente você tem que analisar se existe um contrato e o que o contrato diz, o chamado foro de eleição, né? Muitas vezes, pela dinamicidade do comércio exterior, esses contratos não são feitos, né? Então, a questão comercial envolvendo, ela pode ser, pela legislação brasileira, pelas leis de introdução às normas de direito brasileiro, permite que essa discussão seja feita em território nacional, tá? Ou possa ser levada, inclusive, dependendo das negociações, para uma Câmara de Arbitragem Internacional. Mas uma Câmara Internacional no país ou fora do país? Pode ser fora do país. Pode ser país. Pode ser fora do país. Mas tem que estar convencionado em contrato? Tem que estar convencionado em contrato. É. Sempre lembrando que a relação entre exportador e importador, ela é vinculada também pelas regras dos Incoterms, né, dos termos de comércio internacional. Mas aí é responsabilidade pelo trânsito. Agora, a responsabilidade pela consecução do contrato, isso tem que ser analisado. Se existe um contrato especificamente redigido, que não vou falar que é raro, mas assim, não é a prática, ou aplicação da lei do país, do exportador ou do importador. O Brasil, ele abarca, como eu falei, pelas essas leis, a possibilidade de ser julgado aqui. Mas as grandes questões de comércio marítimo são levadas No Tribunal para o Tribunal Internacional Arbitral, né? Eu falei há pouco sobre essa Convenção Internacional de 99, Convenção Internacional de Arresto, se eu não me engano, Isso. me corrija, por favor, você é o especialista. E que o Brasil não ratificou. O que é essa convenção e por que o Brasil não ratificou? Olha, essa convenção, ela trata sobre a questão dos arrestos de navios, né? O que é arresto? Só para explicar para o nosso telespectador, desculpe. Arresto de navio é uma prática que pode ser adotada por um credor, por exemplo, né? Que tem um crédito contra o navio, por exemplo, um fornecedor de navio que fornece suprimentos. Aí o navio ancora aqui, atraca aqui, ele entra na justiça, arresta, segura o navio aqui, é isso? Isso. Seria uma tradução simplista? Prende o navio aqui, né? O fornecedor de navio fornece, o navio não paga, vamos dizer assim, e o que resta para esse fornecedor de navio, por exemplo, né? É a questão de prender esse navio aqui, né? Ou seja, aí precede uma medida judicial, obviamente. Precede uma medida judicial, né? Hoje nós não temos mais as cautelares, mas hoje uma tutela você consegue prender, arrestar, segurar esse navio aqui para quê? Para que ele cumpra com a sua obrigação ou dê uma carta garantia ou faça um acordo, né? Para que ele possa continuar a sua viagem, né? Mas é um meio de coerção para quê? Para que haja o pagamento. E essa convenção fixou, como toda convenção, né, ela dá uma norma geral sobre a questão do arresto. Só que aqui no Brasil não foi recepcionado ainda, né, vamos dizer assim, porque sempre pode ser recepcionado, porque o Brasil encontrou algumas incongruências, algumas falhas na legislação que por isso não ratificou? Por isso que não ratificou, porque atingem principalmente as transportadoras marítimas, né? Que às vezes podem se ver por questões mínimas ter arrestado um navio. E um navio parado é um prejuízo enorme, né? Então, milhares de dólares. Milhares de dólares. Um navio parado é uma questão muito maior que, por exemplo, um container parado, né? Então... Agora, Rodrigo, outros países também não ratificaram ou foi só o Brasil? Não, somos uma exceção. Não, outros países também não ratificaram, né? Por exemplo, os Estados Unidos, eles estão analisando, também ainda não ratificaram, né? E alguns países da Europa, que agora não me recordo, mas eu sei que ainda não é uma legislação totalmente ratificada no mundo, né? E o Brasil está, consequentemente, com certeza deve estar trabalhando esse assunto para eventualmente ser um signatário futuro ou não. Sim, sim. O Brasil, ele é muito reticente nos acordos internacionais, nas convenções, né? Nos acordos, grandes acordos internacionais relativos ao mar, né? Então, Convenção de Haia, o Brasil, Haia-Visby, né? Que a gente chama, o Brasil não assinou, ou seja... O Brasil tem uma participação muito grande no transporte, na questão judiciais, legais, dentro da área marítima, e o Brasil é muito cauteloso ao assinar algumas convenções. E do arresto, com certeza,
é uma delas, né? Bom, você como advogado especialista em direito marítimo, e aí envolvendo mais diretamente o nosso Porto de Santos, há muitos casos aqui de direito de disputa envolvendo o direito marítimo e principalmente o Porto de Santos? Ah, sim, né? Porque quando a gente fala em direito marítimo também, né? Ou vou dizer que não é uma vertente, mas está intimamente ligado com uma questão do direito portuário e do direito aduaneiro, né? Então, por exemplo, questões de importação, exportação, questões de, a gente tem muito aqui no Porto de Santos, questões de sobrestadia de container, a famosa demurrage, a questão de importador que não paga armazenagem, né, que é cobrada pelos terminais portuários, questão de agentes de carga que não entregam o conhecimento de embarque marítimo por falta de pagamento, ou pagamento a menor, ou agente de carga que não pagou lá fora o transportador marítimo e o importador necessita ter esse conhecimento de embarque para realizar a importação, muitas questões comerciais. E nós temos também, né, isso nós estamos falando de questões mais ou menos privadas, né, entre importador, exportador, agente de carga, os NVOCCs, os operadores de navio sem, operadores de carga sem navio, né, vamos dizer assim, né, o Non-Vessel Operator Common Carrier. E também temos a questão do ente público, né, que participa bastante das operações de importação, exportação, a alfândega, que muitas vezes atua de forma abusiva, então abre-se um caminho para o direito marítimo atuar. Nós temos os órgãos também, por exemplo, Capitania dos Portos, que atua também de forma veemente na questão do segurança marítima, ou seja, dentro do direito marítimo abre-se um campo de atuação fantástico, né? E abre-se a possibilidade de quem quiser atuar. Por exemplo, eu acho que um tema muito interessante hoje é a questão da arbitragem marítima, tá? Porque hoje cada vez mais as questões marítimas estão mais técnicas, então nós temos que desafogar um pouco o judiciário está bem. Isso acontece no dia a dia do direito, né? A Câmara de Arbitragem hoje já é uma realidade, né? Vários negócios hoje, em vários contratos, as empresas já incluem a possibilidade de recorrer a uma Câmara de Arbitragem. Isso, eu queria até Normalmente a justiça demora 8, 9, 10, 15, até 20 anos. E uma Câmara de Arbitragem se resolve até uma grande questão em 2 anos, desde que as partes tenham convencionado isso. Isso é importante até parabenizar a nossa associação comercial. É verdade. Porque nós temos começando a funcionar Está em fase final, já iniciamos o processo de implantação, bem lembrado da nossa Câmara de Arbitragem, já foi objeto de um programa. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Até peço licença, Márcio. Por favor. Que dia 29 agora nós temos um congresso de arbitragem marítima no Sindamar, né? Organizado pelo SEBAM, que é o Comitê Brasileiro de Arbitragem Marítima, que envolve vários escritórios, vários juristas aqui no Brasil, né? Ou seja, a questão do direito marítimo é muito ampla, é uma questão... E outra coisa que chama atenção no direito marítimo é a chamada interdisciplinariedade, né? Ou seja, o direito marítimo envolve várias matérias, né? Sim. A gente fala em direito civil, direito penal, direito comercial, então... Pela própria amplitude do assunto, a gente fica imaginando até onde vai o tradicional direito marítimo. Nós vamos fazer o nosso segundo e último intervalo e voltaremos em instantes com o Rodrigo Zanetti. Eu quero saber também o papel da autoridade portuária nesse contexto do direito marítimo, e também nós vamos falar de um congresso, um seminário que nós estamos idealizando e vai ser na CS, em parceria também com a TV Tribuna, sobre direito marítimo. Deve acontecer, se eu estiver errado, depois eu me corrigir, em novembro. Voltaremos em instantes. Voltamos com o nosso ACS na TV, entrevistado de hoje, o convidado de hoje, da nossa Associação Comercial, associado também, Rodrigo Zanetti, advogado e especialista em direito marítimo. Aliás, direito marítimo é o tema central desse nosso programa. Terminamos o segundo bloco. Rodrigo, eu dizia que gostaria de saber do papel da autoridade portuária, mais popularmente, da CODESP, nesse contexto do direito marítimo. Eu entendo que a CODESP toda autoridade portuária tem um papel muito, muito importante nessa questão do direito marítimo, né? Por exemplo, aqui em Santos, a CODESP ela vem cada vez mais atuando na questão de organizar toda a atividade portuária, né? Então,
Nós temos a questão da Codesp se preocupando cada vez mais com o transporte marítimo, né? Nós vimos recentemente o anúncio, né, do presidente Oliva sobre a questão do calado dinâmico, né, que é importante para o transporte. Olha, foi uma grande, você lembrou bem, nossa, está sendo muito feliz. Olha, foi a chamada redução do pé de piloto. Vou tentar aqui de uma maneira bem simples de explicar. É a diferença entre o casco do navio e o fundo, mas naquele balançar do navio, não é isso? Isso foi, houve um ganho em termos de calado operacional em cerca de 30 centímetros. Foi uma grande vitória do Porto de Santos. E esse sistema utilizado é DUKC, salvo engano, né? Dynamic Under Keel Clearance. Yes. Oh, yeah. Sim. Yes. Sim. E é um sistema utilizado em vários portos do mundo, né? E pelo que sabe, desde a sua implantação não houve nenhum acidente, né? Nos portos que são aplicados, né? Então, ou seja, é uma preocupação que a autoridade portuária, desculpa, ela está tendo com a questão do transporte marítimo, né? E a Codesp, ela tem também a questão como autoridade portuária da fiscalização das atividades dos terminais, né? Eu entendo que os terminais em Santos, eles procuram cada vez mais ser modernos dentro da possibilidade do que nós temos de tecnologia aplicada aqui no Brasil e a questão econômica também, né, que impede às vezes maiores investimentos. E a autoridade portuária eu vejo hoje como um grande elemento na área marítima, né, e obviamente na área portuária, que a área portuária depende do marítimo e o marítimo depende do portuário. Cada vez que os terminais funcionam de forma boa, o transporte aumenta, a movimentação de cargas aumenta, né? Aliás, falando-se em autoridade portuária, você falou em segurança principalmente, detalhe importante, é que nós estamos esperando já faz tempo o famoso VTMS, né? Que é um sistema de segurança, e o sistema de Santos, o VTMS, prevê 4 radares, em que traz o navio desde lá de fora até o momento da atracação. É um sistema super importante, estamos bem atrasados. O vencedor foi um consórcio espanhol, liderado por uma empresa espanhola, consórcio Indra. Estamos atrasados, mas há a promessa de que até o final deste ano esse sistema será implantado. Isso é importantíssimo no contexto da segurança, que pode ter, por falta de segurança, causar problemas de direito marítimo. Esse é um detalhe importante. Porque, Márcio, essa questão da autoridade portuária, né, é importante, ela busca cumprir o seu papel na questão da segurança do transporte, porque eu entendo, uma coisa que eu sempre falo na sala de aula, onde eu ministro tudo, que a nossa autoridade aduaneira, vamos dizer assim, a alfândega, ancorada, vamos dizer assim, acobertada pela Receita Federal, vem cumprindo o seu papel de facilitador do comércio exterior, por exemplo, tá? Hoje a Receita Federal ela possui sistemas avançados. Nós temos já está em funcionamento a Declaração Única de Exportação, a DUI, que é um sistema que buscou simplificar, buscou facilitar a exportação, a redução de documentos, a conexão com os órgãos que participam da operação. Agora em setembro ou outubro nós temos o DUIMP, né, que é a Declaração Única de Importação, que vai entrar em vigor. Isso. Ou seja, que vai cada vez mais facilitar, né, porque a gente não pode esquecer que o Brasil faz parte de um contexto mundial. E o Brasil tem, inclusive, ele faz parte, né, de um acordo multilateral de comércio, que é o Acordo de Facilitação do Comércio, que já está sendo aplicado. E esse Acordo de Facilitação do Comércio, como o próprio nome diz, é facilitar, simplificar, desburocratizar, padronizar as atividades de comércio exterior em todo o mundo, né? Depois que bem aplicado, o Brasil é um país em desenvolvimento, ele já cumpriu 70% das normas do acordo. A redução, basicamente, hoje uma importação demora 13 dias, a ideia é aplicado o acordo baixar para 8, a exportação de 10 baixar para 7 dias, né? Então, ou seja, essa união entre a autoridade portuária cumprindo a sua atividade, sendo um facilitador das atividades portuárias, a autoridade aduaneira cumprindo a sua função de facilitador do comércio exterior, eu acho que nós temos a união. Agora, só precisamos crescer na parte econômica. Parte econômica, e precisamos melhorar muito a nossa condição de infraestrutura. É inadmissível, digo isso constantemente, um porto
da dimensão do Porto de Santos, o maior porto da América Latina. Você tem, bom, só um exemplo, aquele conflito rodoferroviário, lá bem em frente ao Armazém 1, aqueles armazéns abandonados do 1 ao 8, não vou nem falar neles, já estão abandonados há séculos, mas quando passa o trem, para a circulação de caminhões. É um absurdo. E hoje as composições estão cada vez maiores, você tem horas de 15 minutos de passagem. Isso se passar apenas uma composição por período. Quando passam 2, você imagina como é que fica a avenida perimetral, principalmente. É inadmissível. E qual é a perspectiva de solução? A curto prazo eu não vejo absolutamente nenhuma, por falta de iniciativa do governo federal, principalmente. Nós estamos caminhando para o encerramento. Eu disse que em breve, em novembro, dias 28 e 29, lá na Associação Comercial de Santos, nós teremos um congresso sobre direito marítimo. Já tem a programação definida? Qual é o foco principal? Então, ainda não. Será no dia 28 e 29, na Associação Comercial. De novembro, não é isso? 28 e 29 de novembro, na Associação Comercial de Santos. Ainda os temas, né, os convidados ainda não estão ainda acertados. A gente tem uma reunião hoje, amanhã temos uma reunião quinta-feira para já começar a acertar a programação. É um congresso que vai ser organizado pela ABDM, que é a Associação Brasileira de Direito Marítimo, seção São Paulo. Nós temos a ABDM matriz, que é no Rio de Janeiro, mas esse evento será organizado pela ABDM São Paulo, que é presidida pelo Dr. Oswaldo Samarco, o secretário Dr. Marcelo Samarco, e nós estamos organizando este evento para quê? Para discutir os temas mais relevantes do direito marítimo e com certeza vamos falar de direito aduaneiro e direito portuário, principalmente a questão da regulação, né? A participação da ANTAC, da Autoridade Portuária, e na área aduaneira a participação dos intervenientes do comércio exterior. Você que acompanha, tem interesse no Porto de Santos em participar desse Congresso de Direito Marítimo, eu tenho certeza que vai ser um sucesso e muito importante, repito, em função principalmente do nosso porto. Aí acompanhe as informações por intermédio do nosso grupo A Tribuna. Afinal, o Roberto Santini, que é o presidente da Associação Comercial de Santos, é também presidente da TV Tribuna. Então, com certeza, pela importância do jornal e a TV, também vão reportar informações. E através do nosso site, acs.org.br, você vai ter informações gradativamente. Está em fase ainda de planificação, mas em breve você terá todas as informações e com certeza teremos um grande público e um grande debate, porque o assunto é realmente muito importante. Rodrigo, infelizmente terminou. Quando o programa é bom, passa rápido. Muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que discutimos um tema interessante. Tem um advogado que nos acompanha, Roberto Lis Torres, eu mando um abraço. Ele acompanha todo o programa. Ele, como advogado, eu tenho certeza que vai ver esse programa, não uma, 2 vezes, que você sabe que nós temos reprises também ao longo da semana. Então, um abraço ao Lis Torres, nossa audiência diária aqui também. E eu quero também dar um abraço à nossa Lúcia Teixeira. Na última terça-feira fez mais um aniversário. Acho que ela fez 38 ou 39. Parabéns, Lúcia. Rodrigo, um abraço para você, sucesso. Muito obrigado pela entrevista e até a próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Um abraço.